Bora nação, tudo bem com vocês? Trouxe um vídeo aqui pra gente reagir junto dessa vez, né? Flamengo e Palmeiras aí já em Lima, concentrados já para a partida do sábado, né? A grande final, muita expectativa para cima desse jogo. Afinal, são os dois melhores elencos aí da América do Sul, vem desempenhando um bom futebol há bastante tempo, então acredito que essa seja uma decisão aí é, com chave de ouro, né? Para uma final de Libertadores, porque ela contempla aí os dois melhores times de fato, né? A gente já viu o mata-mata muitas vezes colocar surpresas aí na final. Poderia ter sido o caso aí do Flamengo enfrentando, quem sabe, uma LDU, mas o Palmeiras conseguiu dar a volta por cima, se pôs ali na final, e a verdade é que é o jogo mais merecido, né? São os dois melhores times, então, assim, Flamengo quer essa revanche também de qualquer forma, então a expectativa tá lá no alto, dois times chegam muito bem, Flamengo embalado, o Palmeiras ele poupou para poder focar totalmente na final de Libertadores, então vamos ver o que vai acontecer. Vamos reagir aí, vamos ver o que o pessoal tá falando a respeito dessa partida e depois a gente volta com mais notícias do Mengão. De Flamengo, nós vamos acionar o Bruno Vicari, a Mariana Pereira. Que beleza! Onde vocês estão? Bruno, conta pra gente. Onde vocês estão, Brunão? Bom dia! Tudo bem, Felipe? Bom dia pra você, Donk, Jailson, todo mundo que está nos assistindo. A Mari fez a lição de casa bem feita, então ela vai trazer todos os detalhes de Huacapuquiana, que é exatamente esse sítio arqueológico. Hoje o estúdio do Sport Center tem mais ou menos uns 1.500, 1.700 anos, hein, Mari? Agora são 9 e 5 aqui em Lima, com 19 graus. Então tá uma temperatura até agradável nesse lugar histórico para a civilização local, hein, Mari? Tudo bem, Bruno? Você que fez a lição de casa, conta pra gente tudo direitinho aí. Bom dia. Bom dia pra você, Mota, Jailson, Donk, fã de esportes que nos acompanha. Acho que de jovem mesmo só a nossa equipe por aqui, né? Porque ainda não abriu pros visitantes, tá? Daqui a pouquinho, então, isso aqui vai estar cheio de visitantes. Bruno já falou um pouquinho, né, sobre o Huacapuquiana, esse museu para exaltar a cultura pré-inca, que foi construído tudo isso aqui, ó, pelos Los Limas, a população local, e aí eles chamam aqui sobre mais ou menos o templo dos adoradores do mar. Então, eles levavam muito a sério, era quase que como uma religião exaltar o mar, os tubarões, enfim, né, tudo que acontecia ali da vida marítima, e aí aqui aconteciam as cerimônias religiosas dos Los Limas. Essa é a pirâmide principal aqui do sítio arqueológico, construída entre 200 e 700 antes, ou melhor, depois de Cristo. Então, por isso que a gente está falando de um local aqui que tem mais ou menos uns 1.500 anos de história. É importante, Bruno, da gente só contar para o fã de esportes que isso aqui está inserido exatamente dentro da cidade, Isso, tá? exato. Tudo aqui é ao redor, ó, prédios, assim, então, de fato, é uma mistura entre o passado, bem passado, e a atualidade aqui com essa arquitetura. Quando a gente pensa assim em um sítio arqueológico, a gente pensa em algo afastado, não. Aqui é no centro da cidade, o nosso hotel está a menos de 10 minutos daqui, no bairro de Miraflores, então é realmente no centro de Lima. Bom, claro que tem muita história do passado, mas tem uma história que vai ser escrita então aqui no sábado entre Palmeiras e Flamengo. Como a gente viu na nossa escalada, as duas equipes já estão por aqui, a nossa equipe também já está espalhada. A Lili Nascimento acompanhou ontem, no final da tarde, a chegada da equipe paulista. Vamos ver como foi. Estou aqui em frente ao hotel do Palmeiras. Aliás, passamos toda a quarta-feira aguardando a chegada da delegação. Eles chegaram por volta de 8h15 da noite, com muita festa pro lado do torcedor palmeirense, apoiando a todo momento. Então, os jogadores desceram do ônibus, Abel Ferreira também, a torcida fazendo muita festa. O Palmeiras ficará hospedado aqui neste hotel. Daqui, a delegação sai de ônibus até o estádio do Alianza Lima para os treinos. Então tem um treino nesta quinta-feira, tem um treino na sexta também. O treino de quinta-feira, portões fechados. O treino de sexta-feira, 15 minutinhos para a imprensa, depois portões fechados também, porque aí o Palmeiras faz o último dia de preparação para a grande final do sábado. A todo momento ficam torcedores aqui na frente do hotel, então mesmo de noite, de dia, não importa, eles ficam aqui aguardando, esperando também para ver se algum jogador desce para dar um autógrafo na camisa, enfim. O que eles querem mesmo é apoiar, espalhados por todos os cantos aqui de Lima, prestar apoio para essa grande final, e a gente segue acompanhando cada passo do Palmeiras aqui em Lima, no Peru, para essa decisão tão importante. Será que o Palmeiras será tetra
ou será o Flamengo? Veremos. Enquanto isso, cada detalhe o Fã de Esportes acompanha com a gente por aqui. A gente vai trazer também, claro, a nossa percepção, não é, Felipe, Donk, Jailson, porque a gente esteve lá ontem na chegada do Palmeiras e próximo, mais ou menos o quê, Mário? Uns 20 minutos é o hotel do Flamengo. Não são tão distantes, né? O Palmeiras chegou no final da tarde, o Flamengo já no início da noite e o Mendel Bidlovski estava lá acompanhando também a chegada rubro-negra depois de toda aquela festa que foi feita no Rio de Janeiro para a saída da equipe. Olá, amigos do Sport Center. O Flamengo já está aqui em Lima, no Peru, para a decisão da Conmebol Libertadores. Na saída do Rio de Janeiro, o tradicional Aeroflá. Muitos torcedores dando aquela força para o time. Alguns torcedores até subiram no teto do ônibus, alguns entraram, tiveram contato com os jogadores. Algumas confusões, mas uma festa muito bonita da torcida do Flamengo. Na chegada aqui em Lima, no fim da noite desta quarta-feira, também uma multidão. Muitos torcedores do Flamengo recepcionaram o ônibus trazendo a delegação do Flamengo. Delegação completa, inclusive com o Plata, que está suspenso. O Pedro, que está com uma fratura no braço. Esperando a recuperação do Léo Ortiz, que tem um problema no tornozelo. Tem trabalhado para se recuperar para essa final da Libertadores. O Danilo pediu aos seguranças do Flamengo, deu a volta do ônibus para atender os torcedores que estavam aqui. Uma festa muito grande. Na programação do Flamengo já tem treino nesta quinta-feira no Centro de Treinamentos da Seleção Peruana. Primeiro treino do Flamengo em Lima, já começando os trabalhos para a final da Libertadores neste sábado. Então o Flamengo já está no palco da decisão da Conmebol Libertadores. O Flamengo então por aqui, o Palmeiras também, Felipe, a gente acompanhou a chegada das duas equipes e tem um pouquinho da percepção dos dois lados, do ambiente, dos dois lados dessa decisão para a gente conversar e trazer informações para vocês e para o Fã de Esportes, Felipe. Show de bola, Bruno, Mário, a gente já volta aí contigo, mas vamos lá, vamos tabelar. A expectativa, eu começo contigo, Donk. Tem um jogaço pela frente, a gente viu a chegada dos times. Quero te ouvir, meu amigo. Como é que você está imaginando essa decisão? Extremamente equilibrada. Eu entendo que o momento do Flamengo é melhor, pela questão do título encaminhado no Campeonato Brasileiro, de um Palmeiras que vem na sequência negativa de resultados, mas, sinceramente, acho que na hora que começa o jogo, tudo isso muda. Eu não consigo ver isso tendo influência para colocar sugerir um favoritismo para o Flamengo. É muito legal sempre ver o Aeroflá, não à toa o Flamengo fez toda a logística para ir para o Rio de Janeiro, para depois ir para Lima, ou seja, faz diferença. O Felipe Luiz já tendo vivenciado isso como atleta, então também traz essa bagagem. Certamente ele foi influência para que houvesse o Aeroflá e eu acredito muito nisso, né? Ver o clima, toda a energia, isso pode contribuir, mas eu acho que na hora que chegar o jogo, a questão da motivação do Flamengo, a questão da pressão do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, eu não consigo ver isso influência, há pressão dos dois lados e é 50-50. Também acho, tem pressão dos dois lados. Jailson, a gente viu o Flamengo com o Aeroflá, ele jogou fora, mas sai do Ninho do Urubu. O Palmeiras vai direto do Sul, jogou com o Grêmio. Como é que você viu essa... É uma alegoria, né? Uma imagem que não entra em campo, mas de um Flamengo com a torcida e de um Palmeiras que parece escolher agora a descrição, até pela fase do Brasileiro não ter sido boa. Talvez seja a fase, mas eu tô com o Donk, a gente conversou até sobre isso ontem, porque assim, o Felipe Luiz vivenciou essa questão do Aeroflá, tudo que aconteceu em 2019, 21, 22 também, mas sempre aquela primeira impressão de 2019, as ruas do Rio de Janeiro ali tomadas, pintadas ali de vermelho e preto, então ele sabia a importância desse contato com o torcedor. Por isso que foi feita toda essa logística mesmo. Do Flamengo, vale a gente lembrar, o Flamengo chegou no Rio de Janeiro 3 horas da manhã ontem.
para justamente ter esse contato com o torcedor. Ali já foi direto pro regenerativo, teve um treino ali para quem não jogou de manhã, e aí a parte da tarde esse contato do Aerofly. Então assim, eu vejo a importância justamente do Filipe Luís, que foi o jogador, mas ele também entendendo a importância do contato, e até depois as imagens, né, que vazaram aí justamente, né, dos próprios jogadores ali filmando internamente quando os torcedores entraram no ônibus. Enfim, o Carrascal, ele estava olhando assim com a cara, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Então assim, o Palmeiras optou, né, fez a escolha de ir direto, não ter esse contato, talvez esse momento que você também falou, mas o Flamengo fez aí a opção de justamente repetir o que foi feito nos últimos anos. Vamos voltar ao Peru, país que vai receber a decisão, Flamengo e Palmeiras. Até legal, Bruno, entender essa questão da torcida. Já dá para ver, assim, muito flamenguista, muito palmeirense ou ainda não tá assim? Não que a cidade esteja tomada, né, Mari? Mas já dá para ver uma movimentação grande. E como é que você equilibraria essa divisão? 70-30, 80-20, 60-40? Qual que é a sua percepção, Mari? A gente estava brincando, né, Bruno, quando a gente chegou aqui, como as coisas mudam muito no futebol em questão de semanas, poucas semanas, né? O Palmeiras, agora contra o Grêmio, interrompe uma sequência de 3 jogos sem marcar gols. E ainda perde para o Grêmio, né? Então, assim, o momento do Palmeiras, de fato, ele é um momento estranho, vamos assim dizer. E eu tive essa percepção na chegada ontem do time. Quando o Abel passa muito rapidamente por nós, eu percebi ele bem fechado, assim, sabe? Alguns jogadores ali interagiram com os torcedores, deram tchau. O Abel, ele dá um sinalzinho ali, mas ele já entra muito rápido pro hotel. Então, é um semblante de muita concentração. E a gente conhece muito o Abel, né? Ele é esse cara que planeja demais ali as partidas. Mas falando sobre a torcida aqui, por enquanto, maioria flamenguista. Eu acho que dá para falar em 70-30, né, Mari? Eu acho que sim. Maioria é de flamenguistas no nosso voo, enfim. Então, a movimentação dos flamenguistas, de fato, a gente, por enquanto, é um pouco acompanhando um pouco maior do que a dos palmeirenses. E aí eu acho que isso também é sobre o momento. Isso. E aí pode jogar para o campo, né? Se a gente der um pouquinho desse favoritismo para o Flamengo, é muito sobre o atual momento. Falando sobre o Filipe Luís, pode entrar na história também. Só Renato Gaúcho ganha como jogador e como treinador pelo Grêmio uma Libertadores. O Filipe Luís pode ter isso, né? Entre os brasileiros, ganhando como jogador, ganhando como treinador agora do Flamengo, enfim, teve Gadiardo no River, e aí acho que tudo isso são complementos de uma história que ela vai ser contada no sábado, a gente não consegue prever nada, dentro de campo ali, são os 2 melhores times do Brasil, da América do Sul, isso é indiscutível, então acho que dentro de campo mesmo, ali, Palmeiras, esquece tudo o que aconteceu, esquece rodada de Campeonato Brasileiro, esquece o Abel falando sobre calendário, pode bater o cansaço físico, pode bater o cansaço emocional, mas a mobilidade E isso a gente tem informações e a gente pode discutir mais pra frente também, Felipe. Primeiro sobre como o Abel tem até planejado já a equipe nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. E isso talvez, para não dizer certamente, comprometeu até a disputa do título por parte do Palmeiras. A gente viu os pontos perdidos, mas já tem um pouco do que o Abel pensa fazer ou estuda fazer pro jogo de sábado. Tem até uma questão, e o Jailson adora isso, que é cultural das duas cidades, de Rio de Janeiro e São Paulo. Como o carioca, claro, é muito mais entusiasmado e como o paulista é mais fechado. E o Palmeiras até abre mão desse contato com a torcida em troca de ter esse foco. E também um pouco da programação do Palmeiras aqui, porque ontem já teve um treino dentro do hotel. Então todas essas são peças que se encaixando explicam assim a diferença das chegadas de Palmeiras e Flamengo por aqui, Felipe. Tem bastante assunto pra gente conversar e trazer informações pra vocês. Não, sem dúvida. Essa história é boa, Pra gente arrematar, como agora a gente tem um tempo mais reduzido e já a gente vai falar mais, essa coisa do checklist de responsabilidades. Eu concordo que o momento, Jailson e Donk, é mais do Flamengo, mas se a gente lembrar como foi a classificação do Palmeiras, há 3, 4 semanas, o favoritismo a gente tava pelo momento, o time casca, é do Palmeiras, futebol é essa maluquice. E ao mesmo tempo, eu acho que o fato do primeiro duelo em final entre eles ter dado Palmeiras, eu acho isso uma pressão pro Flamengo. Então, assim, eu não consigo ver o momento do brasileiro pensar mais. Então, uma arrematada aí, eu vou jogar pra você, Dom, que já jogo pra outro ponto e depois vai você, já. Eu também não consigo ver a influência desse aspecto num favoritismo ou de uma equipe chegar menos pressionada. O que eu acredito que influenciaria é se as duas equipes chegassem, depois da Libertadores, tivessem empatadas em ponto no Brasileiro ou um ponto de diferença. Acho que isso impactaria no Campeonato Brasileiro. Numa final de Libertadores mata-mata, eu acho que iguala tudo. Concorda? Concordo. A gente vai falar depois, mas eu concordo.
Então tá aí, nação, esse foi o corte que separamos aí, corte muito legal, pessoal da Sport Center, trazendo todos os preparativos para essa grande partida que mexe aí com a emoção de milhares de torcedores aí pelo país, né? Final, Flamengo gigantesco, Palmeiras também nos últimos anos aí vem conseguindo bons resultados, são rivais aí acredito, da última década, então é uma Libertadores aí recheadas de encontros aí, né? A gente vai ter aí a situação do Andreas Pereira, que acabou entregando uma Libertadores para o Palmeiras, então a torcida do Flamengo está ali confiante de que ninguém morre nos devendo, né? Então ele vai entregar de volta pra gente a Libertadores. Mas brincadeira à parte, o Mengão chega muito bem, chega embalado, chega praticamente já campeão do Brasileirão. Então isso ali dá uma tranquilidade, deixa o time jogar mais leve, diferente do outro lado, né, que tem uma pressão, afinal o técnico Abel abriu mão do campeonato ali, teve que tomar uma decisão, acredito que se tivesse mais colado com o Flamengo, ele não teria botado todos o reserva para jogar contra o Grêmio, mas ele já tinha descolado, então ele decidiu apostar tudo na Libertadores. Então não se engane também, achando que vai ser um jogo fácil e que o Palmeiras vem muito mal e que vai ser mais um jogo ruim. Tomara que seja, mas a verdade é que uma Libertadores muda totalmente a chave, né, cara? É outra competição, é outro clima, é uma preparação muito grande. São todos esses dias aí, ó, desde terça-feira, né? Os times ali já pensando nessa final. Assim que acabou a rodada, na verdade, até durante a partida você viu que jogadores dos dois times, aconteceu com o Palmeiras, mas muito mais com o Flamengo, obviamente, porque são jogadores titulares. Mas nem o Palmeiras, que era reserva, você via entrando com aquela vontade, com medo às vezes, né, de uma lesão, de se machucar, de ficar fora por qualquer coisa. Então foi um jogo ali meio melindroso das duas partidas. Dito isso, rapaziada, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Já que vocês ficaram aqui até o final, dá o like aí para ajudar a gente, tá bom? E também se inscreva no canal para a gente estar acompanhando todas as notícias do Mengão. E até um próximo vídeo. Valeu!